Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao meu canal e gostaria de falar com vocês hoje de um assunto muito importante para nós que gostamos de bonsai, que é a adubação e a fertilidade do nosso substrato. Eu tenho assistido muitos vídeos, de pessoas que gostam de bonsai, assim como nós. Tenho visto muita literatura, lido muito a respeito de artigos de agronomia, para poder ter alguma informação de valor que a gente possa utilizá-la, no nosso dia a dia. E confesso a vocês que muitos vídeos que assisto me deixam mais confusos do que me trazem algum esclarecimento, principalmente sobre bonsai. Então eu vejo aí vídeos falando, olha, você coloca casca de ovo, mistura com borra de café, bate no liquidificador, coloca assim, coloca de outro jeito, é bom usar adubo orgânico, não é bom usar adubo orgânico, adubo químico, enfim. São muitos vídeos, e que trazem pouco esclarecimento, até porque para trazer esclarecimento eu acho que tem que ter um embasamento técnico, científico, A gente lê alguma coisa, trabalhos, tem um monte de trabalhos, de teses, que a gente pode ir pela internet consultar para poder saber o que nós vamos fazer com o nosso bonsai. A agronomia, de um modo geral, ela fala da grande cultura, do solo em grandes proporções, análise de solo. É diferente de um vasinho de bonsai. Não dá para a gente pegar exemplos de análise de solo da agronomia e aplicarmos a um vasinho de bonsai, porque eles pegam amostras de solo a 30, 40, 20 centímetros, 60 centímetros de profundidade e mandam para um laboratório para análise da acidez, da composição dos nutrientes, da granulometria, fazem cálculos, existem equações para se chegar a um ponto onde tem-se um diagnóstico daquele solo e saber o que é que vai se fazer. Mas nós, num vasinho de bonsai, é muito mais difícil, eu acredito que seja praticamente impossível a gente ter uma análise precisa do solo de um vaso de bonsai. Então o que nós temos que lançar a mão? Primeiro, saber como é que a gente pode utilizar aquilo que a agronomia em grande escala faz e dentro das nossas limitações, até por não sermos, na grande maioria das vezes não somos agrônomos, até dentro das nossas limitações a gente aplicar com algum grau de conhecimento, a respeito dos nutrientes, tá certo? A respeito do substrato, o que é um adubo orgânico, tá certo? E nessa aula de hoje eu prometo a vocês que eu vou me esforçar para que a gente possa tirar algum proveito maior na utilização da adubação no nosso bonsai. Eu não vou falar dos nutrientes em específicos nesse vídeo, eu vou falar no próximo, tá? Mas de um modo genérico, tá certo? A importância da adubação e o que é um adubo orgânico, um adubo inorgânico ou chamado também de mineral, tá? Vamos tirar essas dúvidas e vamos seguir adiante utilizando-se desses conhecimentos técnicos, científicos a partir da literatura, onde eu me esforcei nesses últimos 15 dias a ler muita coisa para poder passar para vocês. Bom, vamos lá então, pessoal. Falando sobre adubação e fertilidade do substrato. Primeira coisa que a maioria de nós já conhecemos, é que nós temos os macronutrientes das plantas e os micronutrientes. Qual é a diferença? Macro, como o nome já está dizendo, são aqueles nutrientes que a planta utiliza em mais larga escala. Eles são consumidos em muito maior quantidade do que os micronutrientes. Então nós temos o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre como macronutrientes, o boro, o zinco, o cobre, ferro, o molibdênio, o cloro e o manganês, como micronutrientes. Todos eles são essenciais. Por quê?
Porque a falta de um deles, mesmo que seja um micronutriente, a falta deles, né, de um deles, mesmo um micronutriente, pode trazer um desequilíbrio no ciclo de vida dessa planta. Então todos eles são importantes. Bom, esses macro e micronutrientes, né, eles estão presentes nos minerais e na matéria orgânica do substrato, tá certo? Minerais são aqueles substratos, né, que são provenientes das rochas, tá certo? E a matéria orgânica é proveniente da decomposição de seres vivos. Então, a planta cresce, né, nesses substratos e esses nutrientes aqui então ou na matéria orgânica ou nos minerais. Vamos falar um pouquinho da argila, tá certo? Um solo então ele pode ser arenoso, ele pode ser argiloso e dentro como eu expliquei no vídeo anterior, né? Que eu vou deixar o link aí para vocês darem uma olhada, que seria importante, onde nós falamos do pH, né? E aqui seria interessante vocês terem esse conhecimento do vídeo anterior para acompanharem o raciocínio. Então a argila, né? Ela é composta basicamente por silicato de alumínio, óxidos, hidróxido de ferro, hidróxido de alumínio, além de outros minerais característicos da região, daquela rocha, daquele minério, vamos chamar assim. Então, esses minerais aqui, tá certo? Todos eles podem estar presentes em maior ou menor quantidade, dependendo da rocha, né? Da região que a gente está estudando. Então essa argila, tá certo? Ela está repleta desses nutrientes aqui, perfeito? Em maior ou menor grau. A matéria orgânica contém praticamente todos os macros e micronutrientes. Porém, isso que é importante a gente saber, apesar de ter praticamente todos os nutrientes que a planta precisa, ela tem pequena quantidade, a matéria orgânica. E para que esses nutrientes se tornem disponíveis à planta, eles precisam sair daquela composição orgânica, que ela é não disponível à planta, e eles têm que ser mineralizados pelos micro-organismos para serem absorvidos pela planta. Isso é importante a gente saber, pessoal. Por quê? Porque se nós estamos falando de matéria orgânica, esses nutrientes presentes na matéria orgânica, eles estão fixos a um organismo, quer seja mineral, quer seja vegetal ou animal. Então, por isso que é orgânico. Como eles estão presentes e fixos nesse organismo, para que eles se tornem disponíveis à planta, eles precisam sofrer a ação de micro-organismos para que eles se tornem então mineralizados, assim eles podem ser absorvidos pela planta. Aqueles nutrientes que estão na forma presentes na matéria orgânica, eles vão ser mineralizados, ou seja, eles vão se tornar inorgânicos para serem absorvidos pela planta. Perfeito? Nas regiões tropicais, a matéria orgânica, em quantidades suficientes no solo, é fator decisivo para a manutenção e equilíbrio dos nutrientes. Por quê? Porque a matéria orgânica, ela libera os nutrientes, apesar de terem poucos nutrientes, né? Num grande plantio, numa região de grandes áreas plantadas, né? Não dá para se trabalhar só com matéria orgânica, porque a quantidade seria tamanha que o custo, né, seria muito alto. Então, a matéria orgânica, ela serve nesses grandes plantios para melhorar o aspecto físico e químico do solo, porque ele melhora as condições do solo do ponto de vista de retenção de água, de maior drenagem, né, e liberando lentamente os nutrientes. Uma coisa importante, essa lei aqui do fator mínimo, ela menciona o quê? Que por mais que você tenha um nutriente que não é um macronutriente, tá? Todos os nutrientes têm que estar presentes
para que a planta complete o seu ciclo de vida. Não pode faltar nada. Um micronutriente é importante para a planta. Nós vimos no outro vídeo, né, a capacidade de troca catiônica. Né? Que é isso? Tá? Tanto faz ser de uma argila, de um humus, de um solo arenoso, tá? Ela representa a quantidade total de cátions, então lembre-se que cátions tem carga positiva, e no vídeo anterior eu expliquei que as partículas tanto de argila, de areia e de humus, elas têm carga negativa e atraem esses elementos aqui que entram na contagem da CTC, tá? Se a maior parte da capacidade de troca de cátions de um solo está ocupada por cálcio, magnésio e potássio, esses três primeiros aqui, tá? Pode-se dizer que é um solo bom para a nutrição das plantas. Por outro lado, se nós tivermos grande parte da ocupação dessa troca por íons de hidrogênio e alumínio, este solo, por mais alta que seja a CTC, é um solo pobre, é um solo de baixa fertilidade e de altíssima acidez. Então não adianta a gente ter uma CTC alta, e isso nas embalagens, vem escrito nas embalagens dos adubos, né? Orgânico, qual é a capacidade de troca daquele substrato, né? Se ela for uma capacidade de troca alta, mas pobre nesses três aqui primeiro, nesses primeiros três aqui, ó, tá? Se ela for pobre, tiver mais presente hidrogênio e alumínio, ela pode ser uma capacidade de troca alta, porém é um solo pobre em nutriente e um solo com certeza bastante ácido. Esse outro fator aqui que a agronomia utiliza para cálculos, né, que é a soma de bases trocáveis, ou seja, ela soma apenas aqueles elementos que fazem parte da nutrição da planta dentro da CTC. Seria o cálcio, o magnésio e o potássio. Então é a soma dessas bases aqui que neutralizam a acidez do solo, tá? Esses três neutralizam. Esses dois aqui acidificam o meio. Então esses três aqui entram nesse cálculo, é a somatória de cada um deles. Outro indicador que a agronomia também usa, né, que é a saturação por bases. O que quer dizer isso? Seria a somatória, então, daquelas bases trocáveis, o cálcio, o magnésio e o potássio, multiplicado por 100 e dividido pela capacidade de troca de cátions, perdão, onde se soma esses três, mais o hidrogênio e mais o alumínio. Então, essa é a equação para saber se o solo é fértil ou não, se o solo tem uma boa presença de nutrientes. Então tá aqui, ó. Se nesse cálculo chegarmos à conclusão que essa saturação de bases é maior que 50%, diz-se então que o solo é fértil ou eutrófico. Se for menor que 50%, é um solo pouco fértil, ou seja, ele tem muito hidrogênio e muito alumínio. Por isso que essa saturação de bases, né, dessas bases aqui é baixa. Tá? Isso pode vir nessas análises do solo, eles fazem esses cálculos através dessa equação, né? A agronomia lança mão desse indicador para poder corrigir o solo e deixá-lo mais fértil. Então a maioria das culturas apresenta boa produtividade quando essa saturação de base ficar entre 50% e 80%. E o pH ele vai estar girando em torno de 6 a 6,5 provavelmente, que é um pH bastante apropriado para que os nutrientes estejam disponíveis. Isso foi mostrado no vídeo anterior também. Então olha só a porcentagem ideal de cada nutriente. O cálcio ele deve estar presente em 50 a 60%. No cálculo, na somatória dessas bases trocáveis, 50% a 60%, o magnésio 10% a 15% e o potássio 3% a 5%. Olha só as relações então, você deve ter 3
partes de cálcio, né, para uma de magnésio, 10 de cálcio para uma de potássio, 3 de magnésio para 1 de potássio. Então, repetindo, aqui nós devemos ter 3 vezes mais cálcio que magnésio, aqui a gente tem que ter 10 vezes mais cálcio do que potássio e 3 vezes mais magnésio do que potássio. Ficou claro isso, gente? Muito bom. Então, resumindo tudo agora, o que é a capacidade de troca catiônica total? É a somatória de todos. Cálcio, magnésio, potássio, alumínio e hidrogênio. O que é a capacidade de troca efetiva? Soma-se todos menos o hidrogênio. É apenas para a gente conhecer esses termos, gente, até para que a gente também possa, uma vez que a gente leia alguma coisa, se lembrar desses conceitos. Olha, a capacidade de troca catiônica, então o ideal nesse tipo de análise aqui, o ideal é que ela esteja acima de 501, ok? Milimol por decímetro cúbico, né? Então isso vem escrito na embalagem também dos compostos orgânicos, aí, dos adubos orgânicos. Vale lembrar também que fertilizante e adubo são sinônimos, tá, gente? Então, se eu estou usando um fertilizante, eu estou usando um adubo, é a mesma coisa. A soma de bases trocáveis, que são os 3, tá certo? E quando a gente tem a saturação de bases, nada mais é do que essa equação aqui, a soma de bases trocáveis, que são esses 3, vezes 100 dividido pela capacidade de troca catiônica, que são os 5. Perfeito? Lembrando de novo que essa saturação de bases acima de 50% é fértil, abaixo de 50% é pouco fértil. O ideal é que ela esteja então entre 50% e 80%. Vamos lá, o adubo ou fertilizante orgânico, que é a mesma coisa, é um produto então de origem vegetal ou animal, por isso que ele é orgânico, né? Ele não vem de uma rocha, ele vem da origem animal ou vegetal, tá? E aplicado ao solo, proporciona a melhoria de sua fertilidade e contribui para o aumento da produtividade e qualidade das culturas. Perfeito, desde que a gente sempre esteja se lembrando de que a quantidade de nutrientes no adubo orgânico é muito pequena e disponibilizada de forma lenta. Quais são as vantagens da adubação orgânica? Baixo risco de toxicidade, melhora, né, as propriedades físicas do solo, a aeração, a estrutura, o armazenamento de água, a drenagem, melhora as propriedades químicas, ou seja, enriquecimento de micro e macronutrientes e aumento do teor da matéria orgânica, tá certo? Aumento da CTC, diminuindo a perda de nutrientes pela água da chuva ou pela água da rega. E aumenta os micro-organismos que agem na solubilização dos nutrientes. E dos micro-organismos que controlam os nematóides, que são pragas que atacam as raízes. Tá? O que quer dizer micro-organismo agem na solubilização? Elas transformam o nutriente que está na forma orgânica, esses micro-organismos, na forma inorgânica, onde a planta consegue absorvê-lo. Desvantagem da adubação orgânica: nem sempre a proporção dos nutrientes contido nos fertilizantes orgânicos atende às necessidades das plantas. A liberação é lenta. Pode haver o quê? Contaminação, tá? Resumindo, o adubo orgânico pode estar contaminado e trazer prejuízos para nossa planta. Pode vir também com micro-organismos que são nocivos às raízes das plantas, podem vir com ervas, com semente de ervas daninhas, tá? Então essa é a desvantagem. Mas principalmente nós temos que entender que a grande maioria do adubo orgânico, ele tem pouca quantidade de nutriente e disponibilizado de forma muito lenta. Fertilizante orgânico simples quer dizer que ele tem uma única fonte, ou ele vem de uma origem animal ou vegetal. Orgânico composto
Então, ele também ele vem de origem, lógico, orgânica, né? Mas ele pode vir misturado de origem animal e vegetal, ou mesmo industrial, como o lodo orgânico, tá certo? Que são resíduos de esgoto da civilização, né? Então isso também é utilizado. Então é uma mistura tanto de animal como vegetal, por isso que é composto. Organomineral é uma mistura tanto de orgânico quanto de minerais, tá? Que são os adubos chamados inorgânicos, mineral. Veja, o termo mineral não quer dizer que é um termo que foi fabricado, que é um produto tóxico. Não, ele simplesmente veio de uma rocha, tá certo? De um minério. Tá? Ele é composto de minerais. Então, o adubo que a gente compra e que a gente pode comprar que vem escrito lá NPK, não sei o que, nada mais do que é um adubo que veio proveniente de uma rocha. Né? E essa rocha tem composição diferente e predomina mais um nutriente do que outro, tá certo? Lembrando que o nitrogênio, né, ele não vem proveniente da rocha, o nitrogênio é proveniente da atmosfera, perfeito? Os adubos verdes são plantas em geral leguminosas, né, que são plantas que retêm muito nitrogênio nas raízes, né, elas formam uns nódulozinhos nas raízes, onde existe uma bactéria que fixa esse nitrogênio chamada rizóbio. Então, essas plantas aqui, elas podem ser aproveitadas na adubação de duas maneiras. Elas podem ser, corta-se a parte que está fora do solo, deixando as raízes que tem muito nitrogênio por conta dessas bactérias, ou simplesmente corta-se a planta toda, esparrama-se no solo, né, e deixa ela lá entrar em estado de decomposição para fornecer principalmente o nitrogênio. Composição dos fertilizantes orgânicos. É variável, depende, né? Se tem muito carbono, se tem muito nitrogênio, se ele foi feito com muito resto de alimentos, se ele foi feito mais com palha, com grama, né? Varia então a composição de cada fertilizante orgânico. O que é a mineralização então? É simplesmente pegar aquilo que é orgânico, que está em forma não disponível para a planta, e transformá-lo na forma disponível para a planta através da ação dos micro-organismos. É como se a gente pegasse assim o adubo orgânico e o transformasse em adubo inorgânico. Esse que a gente compra mesmo pronto, mas rapidamente disponível às plantas, tá? E é importante que essas relações de carbono, nitrogênio, carbono, fósforo, carbono e enxofre, elas têm uma relação onde os micro-organismos, eles consigam utilizar, vamos dar um exemplo do nitrogênio, eles consigam utilizar o nitrogênio para eles, porque eles utilizam para eles o carbono também, tá? O fósforo, os micro-organismos também pegam para eles, mas tem que estar numa quantidade que eles utilizam para eles e sobra para a planta. Senão a planta fica sem nitrogênio, fósforo ou enxofre. Vamos lá. O carbono, tá? O carbono ele participa da formação dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Olha a importância do carbono nessa relação aqui. Perfeito? O nitrogênio é essencial para formar o quê? As proteínas. O corpo desses micro-organismos, né? Tem bastante nitrogênio. É por isso que eles usam muito nitrogênio para preservação deles mesmos. O fósforo, a síntese de ATP, lembra do ácidos nucleicos, e ATP, né, energia para a planta. O enxofre, aminoácido, formação de aminoácidos, ele participa nessa composição da formação dos aminoácidos. Então você veja que essa relação aqui, ela tem que estar equilibrada para o micro-organismo utilizar tanto o carbono quanto o nitrogênio ou o fósforo e o enxofre numa proporção que sobre para a planta. Ou seja, o que ele usa para ele, ok, está dentro do micro-organismo. O que ele não usa vai ser o quê? Por ele mesmo, mineralizado, transformado, tanto o nitrogênio como o fósforo, como o enxofre, vai ser transformado em uma forma que a planta possa utilizar, ou seja, ele vai ser mineralizado.
Por exemplo, vamos pegar essa relação aqui, carbono-nitrogênio. Lembre-se que o micro-organismo ele usa os dois, para ele, tá? E a sobra é utilizado pela planta. Se você tiver essa relação muito alta, acima de 35, olha só, maior que 35, ou seja, significa que tem muito carbono, tá certo? Muito carbono e o que? Pouco nitrogênio. Então aqui a degradação aqui vai ser lenta, tá certo? Ou seja, o micro-organismo está utilizando praticamente todo o nitrogênio para ele próprio, sobrando muito pouco para a planta, tá? E esse processo aqui de decomposição vai ser muito lento, tá? O ideal seria que, isso vem escrito nas embalagens também, tá, pessoal? Quando você for comprar um adubo, né, essa relação CN, o ideal é que fique por aqui, olha, tá? Nessa faixa aqui. Esse é o processo normal da decomposição e da sobra de nitrogênio para a planta que vai ser mineralizado. Quando a gente compra um adubo inorgânico, ou seja, não orgânico, esse nitrogênio aqui, ele já vem mineralizado, ele já vem numa forma em que a planta consiga absorvê-lo rapidamente. E quando você tem uma relação carbono-nitrogênio muito baixa, significa que tem bastante nitrogênio, então a decomposição vai ser mais rápida, tá certo? Tá claro isso daqui? Vamos lá. Então o material de alta relação carbono-nitrogênio, ou seja, tem muito carbono, os micro-organismos, então tem muito carbono e pouco nitrogênio. Então os micro-organismos eles pegam esse nitrogênio para eles, uma fonte de energia para eles, e não sobra para a planta. Então se essa relação é muito alta aqui, ó, não sobra nitrogênio para a planta. Os micro-organismos absorvem cerca de 30 vezes mais carbono do que nitrogênio. Ok? Vamos lá, então a disponibilidade dos nutrientes, ou seja, pela mineralização, quando os micro-organismos fazem a mineralização, tá? A gente tem essa relação, carbono-nitrogênio, o ideal é que fique aqui, olha, nessa faixa. Carbono-fósforo fica aqui, 200 para 1. E carbono-enxofre a mesma coisa, 200 para 1. Tá? Você veja que absorve, os micro-organismos absorvem muito carbono, tá? Para poder fazer a mineralização do nitrogênio, do fósforo e do enxofre. Tá claro o que é mineralização, gente? Mineralização significa pegar o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, transformá-los de orgânico em inorgânico para a planta conseguir absorver, tá? Então, quando a gente fala em adubação orgânica, esses nutrientes estão sendo mineralizados, eles estão sendo transformados em inorgânico, que é aquele que a gente compra, que não é orgânico, para a planta poder absorver. É por isso que o cuidado com a adubação inorgânica, esses NPKs que a gente já compra pronto, porque eles já estão disponíveis, ou seja, eles já estão mineralizados, eles já são inorgânicos para a planta poder utilizá-los. Eles não precisam passar pela ação dos micro-organismos para mineralizá-los. Eles já vêm mineralizados, eles já estão em forma de mineral. Olha, gente, aqui tem alguns exemplos de alguns adubos que eu andei pesquisando aí na internet, já cheguei a usar também. Veja só, esse adubo aqui. Aqui atrás dele tem as especificações, você veja. Ele tem 2% de nitrogênio, 3% de fósforo, 1,5% de potássio. Eu não vou me prender muito nisso, que vai ser objeto do assunto dos próximos vídeos, falar de cada um deles. Lembrando que o nitrogênio é o elemento mais utilizado pela planta, tá certo? Seguido do fósforo e, por último, seguido do potássio e depois o fósforo. Agora aqui a gente tem o pH, vocês viram na aula anterior, que o ideal é que fique entre 6 e 7, olha, pH de 6, tá bom? A umidade é quanto ele consegue começar a absorver água do meio ambiente. A partir de 50% que o meio ambiente tenha esse grau de umidade, ele consegue já absorver água do meio ambiente, tá? Então ele
vamos dizer assim, ele chupa a água do meio ambiente quando o meio ambiente está com uma umidade acima de 50%. Carbono, olha, lembra que a planta utiliza muito carbono? 15%, tá? A CTC, ó, eu falei anteriormente que o ideal é que ela esteja acima de 510, olha, 900, tem uma boa capacidade de troca catiônica. Essa relação capacidade de troca de catiônica e carbono, eu cheguei a ligar para o Conselho Regional de Agronomia para obter informação e até agora não tive resposta e quem me atendeu lá também não me respondeu. Tá? Então eu estou aguardando uma resposta para saber qual é o ideal dessa relação aqui. Mas nós temos essa que nós vimos agora, que o ideal é que ela fique entre 25 e 30. Essa tem 20, ó. Tá? Então ela vai ser uma decomposição rápida, lembra? Né? Desse adubo. Tá? E ele vem granulado. Esse outro aqui, olha, adubo, né? Ele tem todas essas composições aqui, não tem essa especificação, pelo menos eu não consegui ver, tá? Detalhadamente, a CN, a relação CN, a CTC, não tem, mas ele tem uma composição interessante, ó. Farelo de soja, arroz, trigo, peixe, osso, farelo de frutos marinhos, carvão, cinzas, derivados da cana-de-açúcar, torta vegetal, torta de mamona, algodão, café, esterco bovino curtido, desinfetado, cama de frango, além de ter mais 5 micro-organismos e 18 aminoácidos. Parece bastante completo, né? Faltou um pouco desses dados aqui para ter uma apreciação mais detalhada. Mas parece interessante, porque ele é composto, né? Ele tem nutrientes aqui de decomposição de origem animal e vegetal, e bem variado. Então provavelmente é um adubo bastante interessante. Aqui nós temos os organos minerais, ou seja, eles têm uma parte de adubo orgânico e uma parte de adubo mineral. Por exemplo, esse aqui é o NPK 10-10-10, que é a parte inorgânica desse fertilizante. E aqui na parte orgânica ele fala, ó, tem torta de algodão, farinha de osso, esterco de galinha e minerais. Minerais faz parte aqui do 10-10-10, NPK, né? Esse outro aqui, olha, é o mesmo fabricante, porém aqui ele tem mais fósforo do que nitrogênio e do que potássio, né? E aqui é a mesma coisa, né? Torta de algodão, farinha de osso, esterco de galinha. Tem esse outro fabricante aqui, 10-10-10, e eu não consegui aqui entender direito qual é o elemento orgânico, algum tipo de humus que está aqui presente. Tem esse outro, enfim. Eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, porque quem sabe, né? Aqui eu vou deixar uma interrogação. Quem sabe a gente utilizando um adubo organo mineral, a gente vai ter uma parte da adubação que vai agir mais rápido, vai ser objeto do próximo vídeo que eu vou conversar com vocês, que é através do inorgânico, ele age imediatamente, ele não precisa ser mineralizado, porque ele já está em forma de mineral, e a parte orgânica seria aquela que vai liberando mais lentamente os nutrientes, tá? Então, tá aí uma coisa para a gente pensar. E aqui, pessoal, um adubo que é vendido para bonsai, né? Ele é exclusivamente inorgânico, ele não tem material orgânico, tá? E vem nessa composição, nitrogênio 8%, fósforo 9%, o potássio 9%, tá bem equilibrado o NPK dele, cálcio, enxofre, magnésio, os micronutrientes e assim por diante, tá? Então, pessoal, espero que eu tenha sido bastante claro aqui em demonstrar a vocês que a adubação orgânica tem as suas vantagens e desvantagens, né? A principal vantagem é que ela tem uma alta CTC, capacidade de troca catiônica, ela melhora a parte física do substrato, deixando ele retendo mais água, drenando mais fácil, melhorando a presença de micro-organismos, tá certo? A temperatura
né? Ele consegue manter uma temperatura mais estável do substrato. Essa é a vantagem de se utilizar o adubo orgânico. E a desvantagem é que os nutrientes nem sempre vão estar presentes na quantidade que a planta precisa, isso precisa ficar bem claro. E a disponibilidade é lenta, porque aqueles nutrientes que estão na forma orgânica vão ter que ser mineralizados, se tornarem inorgânicos para serem absorvidos. Então, pessoal, para encerrar, só para fixar alguns conceitos, né? Não existe a melhor adubação, tá certo? Existe a adubação correta, né? Então, dizer que o adubo orgânico é melhor que o inorgânico ou vice-versa, não é o correto. O legal é a gente entender isso, porque quando a gente fala, o adubo orgânico é melhor. Sim, ele é bom. Porém, lembrando que ele não tem todos os nutrientes que a planta precisa, nem sempre tem, tá? A disponibilidade é muito lenta e a gente tem que usar bastante adubo orgânico para poder suprir as necessidades da planta e nem sempre vamos conseguir, tá? O adubo inorgânico, que é a transformação do adubo orgânico em inorgânico, né? Quando a gente compra um adubo inorgânico, nós estamos comprando ele na forma de minério, né? Mineralizado. Tá? Então esses nutrientes eles já estão prontamente disponíveis. Quando você coloca ele no solo, né, a planta já pode começar a utilizá-lo, né? Então se colocar demais, óbvio, vai ser tóxico para a planta, como é tóxico para a gente qualquer nutriente. Se a gente comer muita proteína, podemos ter problema. Se a gente comer muito carboidrato, né, a gente pode ter problema, muita gordura, né? Todos eles são importantes, os carboidratos, as proteínas, né? As gorduras são importantes, sim, desde que maneira equilibrada. Para a planta, a mesma coisa. Além do que, lembrando que esses nutrientes também em excesso podem causar acidez do solo e matar a nossa planta. Quando a gente fala em queimar a raiz, nada mais é do que deixar o substrato muito ácido pela grande quantidade de adubo inorgânico. Agora, esses adubos aí organo-minerais, essa mistura, talvez seja interessante. Eu vou começar a testar em algumas plantas minhas, né? E vou dividindo com vocês também, tá? Então, é para ficar bem claro que não existe o melhor, existe aquilo aplicado corretamente. E para isso a gente tem que se aprofundar no assunto, fazendo algumas experiências com algumas plantas, né? E ler bastante para a gente se informar e procurar acertar o máximo que a gente conseguir, tá bom? Um abraço, gente, e até o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre os nutrientes, falar de cada um deles. Um abraço.